Saudações, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Nessa nossa aula de hoje nós vamos discutir um pouquinho de história do Brasil, tá bom? Mais precisamente, história do Brasil colonial. Então eu convido vocês a darem uma olhada aqui comigo. Olha só o nosso tema. Nós vamos discutir a economia, a sociedade e a expansão territorial durante a era colonial do Brasil. Beleza, gente? Então, qual é o tema, na verdade, da nossa aula? O tema da nossa aula é tentar entender como é que Portugal desenvolveu a colonização do Brasil e como é que o processo colonial aqui no Brasil vai gerar um determinado tipo de sociedade com características muito marcantes. Mas para isso nós vamos analisar todo o processo colonial. Lembrando que no nosso último encontro a gente já analisou o quê? No nosso último encontro de História do Brasil, claro. A gente já falou sobre o início da colonização. Discutimos o processo como Portugal iniciou a ocupação do território brasileiro e como é que Portugal organizou o sistema de governo, de administração aqui no território brasileiro. Então hoje a gente vai completar esse ciclo falando desses três, na verdade vão ser 4 temas, você vai descobrir. Nós vamos falar sobre economia, sobre sociedade, sobre tentativas de invasão estrangeira e suas consequências e sobre a expansão do território brasileiro. Para isso, gente, eu dividi a nossa aula para tentar cansar menos vocês. Eu dividi em 4 vídeos. O primeiro sobre economia, o segundo sobre sociedade, o segundo sobre as invasões estrangeiras, os conflitos estrangeiros, e a terceira sobre expansão territorial. Tá bom? Então vamos lá nesse nosso primeiro vídeo falar um pouquinho sobre economia do Brasil nesse período da formação colonial. Então, nesse momento histórico que nós estamos estudando, que são os séculos 16 e 17, o grande lance foi a economia portuguesa no Brasil girava em torno do chamado ciclo do açúcar. O que isso quer dizer? Quer dizer que o objetivo máximo de Portugal em terras brasileiras, nesse período, nesses aproximadamente 2 séculos, foi transformar o Brasil num centro produtor de açúcar, que era o produto mais lucrativo, mais desejado e mais vantajoso para o comércio português lá na Europa. Então, já que o Brasil ia ser colônia de Portugal, já que o Brasil ia estar inserido na lógica mercantilista do pacto colonial que nós estudamos no nosso último encontro de História do Brasil, já que o Brasil teria que cumprir essa função fundamental de ser exportador de recursos comerciais para Portugal, Portugal impôs que as pessoas que viessem para cá, recebessem suas sesmarias e viessem para cá para produzir açúcar, para colonizar o Brasil, que elas viessem para produzir açúcar. Tudo bem? Então o que nós vamos tentar entender? A economia açucareira. Mas antes eu vou fazer 2 observações que vão ser fundamentais para o resto da aula, senhoras e senhores. Atenção! Deixa eu achar aqui no meu slide, que você não está vendo agora, você está vendo só minha cara olhando para o lado, um mapa para eu mostrar um negocinho para vossas excelências. Tá difícil achar um mapa, viu, cara? Tá vendo? Tem 814 slides aqui. Eu vou mostrar esse mapa, mas não se apeguem no que está desenhado, se apeguem no que eu vou falar, tá bom? 2 informações importantes. Informação importante número 1 é que a zona produtora de açúcar no Brasil vai se resumir a essa área litorânea que está marcado principalmente em rosa nesse mapa bonitinho que nós temos aqui. A área roxa é a área de extração do pau-brasil. Então, nos primeiros 2 séculos da colonização portuguesa no Brasil, o que a gente observa aqui é a ocupação fundamentalmente dessas áreas em roxo e rosa. O resto eram apenas pequenas manchas de presença portuguesa em algumas poucas cidades litorâneas, em algumas poucas zonas de colonização. Por quê? Porque o açúcar e o pau-brasil não vão existir em todos os lugares. O açúcar, especialmente, não vai ser possível de cultivar em todas as regiões do litoral brasileiro. E como Portugal se concentrou no litoral, porque era no litoral do Nordeste que tinha muita terra fértil, no Nordeste, sai do litoral, entra no quê? Semiárido. Então não é uma área que tenha
pelo menos de imediato, algum interesse para produzir lucro rápido. No norte, o que é que tem? Tanto no litoral quanto no interior. Tem floresta tropical densa. Então também não é uma área muito favorável à organização da produção agrícola, por conta da Amazônia e tudo mais, e se tira a cobertura vegetal de cima, o solo é muito pobre. O que tem aqui no sul e sudeste? Você sai do litoral, tem o quê? Tem serra. Então, como as terras litorâneas no sul e no sudeste são bastante pobres, e saiu da zona litorânea, nós temos as serras, né, cadeias montanhosas, que são um bloqueio natural à penetração colonial para o interior, o resultado é esse que eu falei para vocês. A gente tem uma colonização litorânea nos 2 primeiros séculos da colonização do Brasil. E falar de sociedade, de formação de economia açucareira, nós estamos falando especificamente de alguns lugares, porque o açúcar não foi para frente em todos os lugares por conta do solo e do clima. Essa regiãozinha aqui entre Rio de Janeiro e Vitória, essa regiãozinha aqui entre Porto Seguro e Ilhéus, essa regiãozinha aqui de Salvador, que é o chamado Recôncavo Baiano, a principal área produtora, e essa região aqui, mais ou menos entre o que é hoje o Pernambuco, a Paraíba e o Rio Grande do Norte. Beleza? Essas são as grandes áreas produtoras de açúcar que vão ser o centro da colonização portuguesa aqui no Brasil. Tranquilo? Então, tendo feito essas 2 observações iniciais, vamos lá. A preocupação de Portugal é que tem que ter uma produção agrícola que compense o enorme gasto para colonizar o Brasil. Esse é o grande lance. Não basta produzir qualquer coisa aqui. Tem que produzir mercadorias que possam abastecer o comércio mercantilista português na Europa. Porque, como o território brasileiro, mesmo a ocupação sendo só litorânea, mesmo nos primeiros 2 séculos, a colonização se resumindo a essa zona litorânea de mais ou menos 100 a 150 quilômetros distante do litoral, mesmo assim é terra demais. É umas 8 vezes mais, 20 vezes mais, 200 milhões de vezes mais do que a quantidade de terra que tem em Portugal. O resultado disso qual é? Que para colonizar o Brasil, Portugal vai ter que dar um tiro certeiro. E esse tiro certeiro significa produzir um produto que seja lucrativo no máximo possível. Então, esse produto vai ser o açúcar por 3 motivos. Motivo 1, o açúcar era moda na Europa, era um produto altamente luxuoso e lucrativo e era raro. Nessa época, só a Índia produzia açúcar basicamente, e então tinha falta de açúcar em tudo quanto é canto, que tornava o açúcar um produto bastante atrativo. Segundo, Portugal tinha experiência na organização da produção de açúcar, porque como Portugal tinha comércio marítimo, né, da expansão ultramarina com a Índia, Portugal já tinha acumulado essa experiência de aprender como faz o açúcar e estava tentando fazer isso em ilhas coloniais portuguesas no litoral da África. O problema é que lá na África não estava indo muito para frente porque o solo era uma bosta e o clima não era adequado. Mas no litoral do Brasil o clima é adequado, o solo é fertilíssimo. Então nós temos o terceiro elemento. O Brasil é propício para a produção açucareira, para a produção de cana e a fabricação de açúcar. Então Portugal vai investir nisso aqui. Agora, a questão é essa aqui, gente, dá uma olhada comigo. Para conseguir, então, fazer valer a pena esse enorme gasto com a colonização do Brasil, tinha que produzir em larga escala. O que é produzir em larga escala? É produzir enormes quantidades para conseguir ocupar o máximo de terra possível e garantir a posse e a defesa da terra e, ao mesmo tempo, produzir o máximo possível para que os sesmeiros, que são os portugueses que vêm para o Brasil recebendo terras para se tornarem grandes fazendeiros, os sesmeiros vão gastar muita grana, então tem que valer a pena. Tem que valer a pena, tem que dar retorno. Aí o açúcar vai dar esse retorno. Segundo, se a produção açucareira for grande aqui, Portugal vai conseguir cobrar muito imposto. E cobrando muito imposto vai fazer valer a pena a colonização do Brasil. Por isso, então, a grande preocupação portuguesa é produzir açúcar em larga escala, produzir açúcar em enormes quantidades, concentrar a produção no açúcar para garantir que seja rentável, tanto para quem vier colonizar,
quanto para os comerciantes portugueses que vão viajar de Portugal para o Brasil, do Brasil de Portugal, para fazer esse comércio, para abastecer o Brasil de produtos manufaturados, feitos à mão, artesanais, que vinham da Europa, e também comprar o açúcar brasileiro para revender lá em Portugal e gerar lucro. E também tinha que ser lucrativo para a coroa portuguesa, para o governo português, que ia cobrar imposto de tudo isso. Então, isso nos levanta 3 perguntas, olha só. Se vai ter que produzir em larga escala, fica ainda mais caro organizar. Então, onde conseguir recursos? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nem o governo português, nem as pessoas, os sesmeiros que estavam vindo de Portugal para o Brasil, para assumir as terras aqui e produzir o açúcar, essa galera não tinha grana suficiente, porque o gasto tinha que ser muito alto. Então, onde conseguir recursos para conseguir colonizar o Brasil? Onde vai conseguir o dinheiro? Esse é um primeiro problema. Um segundo problema é, a frota comercial portuguesa estava quase toda ela direcionada para o comércio com a Índia nessa época, que era, sem dúvida nenhuma, a coisa mais lucrativa que Portugal tinha como economia. Porque o Brasil ainda estava engatinhando, o Brasil estava começando a sua produção, ainda não dava para Portugal saber se o Brasil ia ser uma colonização tão vantajosa e tão lucrativa como acabou sendo. Então, na verdade, o foco de Portugal era explorar as especiarias comerciais da Índia. Então, quase todos os navios da burguesia, da classe social comerciante em Portugal, estavam direcionados para a Índia. Então, precisava organizar uma nova frota comercial, né? Para transportar esse açúcar, para transportar produtos manufaturados de Portugal para o Brasil e transportar esse açúcar comprado no Brasil para ser revendido na Europa. E o terceiro problema de Portugal era como distribuir esse açúcar na Europa. Porque, beleza, Portugal era uma potência comercial da época, mas Portugal não tinha tão grandes contatos comerciais assim, a ponto de conseguir distribuir, garantir a distribuição dessa gigantesca quantidade de açúcar que planejava produzir aqui no Brasil. Então tinha essas 3 questões. Para resolver esses problemas, o que é que o governo português criou? Percebeu antes de criar, né? Percebeu que Portugal, por si só, não tinha condições de fazer tudo isso. Portugal, por si só, jamais conseguiria garantir a produção em larga escala e o investimento necessário para isso, a criação de uma nova frota comercial para poder fazer o comércio com o Brasil e garantir redes de distribuição comercial por toda a Europa. Portugal ia precisar de ajuda. Isso é o problema, né? Quem é que Portugal vai procurar para ajudar? Vai procurar os holandeses. Por que vai procurar os holandeses? Primeiro, que nessa época a Holanda sequer era um país independente. O que hoje a Holanda era chamada de Províncias Unidas dos Países Baixos, era uma região da Europa governada pelo Império Espanhol. Aliás, o Império Espanhol era a coisa mais poderosa que existia na Europa. Nenhum país entre os séculos XVI e XVII foi tão poderoso na Europa que nem a Espanha. A Espanha do século XVI até a metade do século XVII pode ser considerada tipo o que os Estados Unidos é no mundo de hoje em dia, assim. A maior potência econômica, a maior potência militar. Para você ter uma ideia, a Marinha Espanhola ficou mais de 100 anos sem perder nenhuma batalha em nenhuma guerra que se envolveu, a ponto de ser apelidada de a Invencível Armada. Então, nesse cenário, o que é que nós temos? Nós temos a realidade de que, como a Holanda não é um país independente, a Holanda não conseguiria tirar o Brasil de Portugal, não conseguiria dominar completamente essa área. Até porque os portugueses, a parceria que vão fazer com a Holanda é uma parceria financeira, econômica. Não é parceria para colonizar o Brasil, ou seja, para vir gente holandesa para cá, de jeito nenhum. A colônia tem que ser um monopólio da sua metrópole, tem que ser um domínio exclusivo da sua metrópole. Tá bom? Então, o que os holandeses vão fazer nessa parceria? Eles vão fornecer 3 coisas para Portugal. Primeira coisa, o capital inicial, ou seja, vão emprestar dinheiro para os sesmeiros, as pessoas que recebiam terras e vinham de Portugal até o Brasil para colonizar o Brasil, os grandes fazendeiros, os latifundiários, essa galera vai poder emprestar dinheiro lá em Portugal para vir para cá. Vai poder emprestar de bancos portugueses e também de bancos holandeses.
Então, os bancos holandeses vão ter autorização para financiar, para fazer empréstimos para os colonizadores do Brasil, aqueles que viriam ocupar o território e colonizar estas terras. E o que os holandeses vão ganhar com isso? Primeiramente, os bancos holandeses ganham uma dívida, né? Os portugueses ficam, os fazendeiros que vinham para o Brasil ficam devendo e vão ter que pagar com juros. Isso é a grande fonte de lucro de qualquer banco. A segunda coisa que os holandeses iam fazer é poder financiar o transporte, ou seja, emprestar dinheiro para os comerciantes portugueses criarem frotas de navios para atravessar o Oceano Atlântico e fazer comércio entre Portugal e Brasil. Então, os holandeses é que vão fornecer essa grana para o capital inicial, ou seja, que não é a banda, é o dinheiro para iniciar o investimento e colonização do Brasil, o investimento no transporte, para que a burguesia portuguesa possa criar uma frota de navios. E aí, além de receber o pagamento desses empréstimos com juros, os holandeses teriam ainda duas vantagens. A primeira vantagem é que os únicos que poderiam ir até Portugal, comprar o açúcar brasileiro lá em Portugal, por um preço que os próprios portugueses pagavam, para daí revender o açúcar brasileiro para o resto da Europa, eram os holandeses. Então essa é a grande parceria. Os holandeses emprestam dinheiro, mas têm o direito de também comprar açúcar direto em Portugal para revender no resto da Europa. E aí os holandeses vão poder levar esse açúcar que eles compram em Lisboa para refinar lá em Amsterdã, na Holanda, e refinando esse açúcar, vão poder revender um açúcar refinado mais doce, mais fino, mais solto, muito melhor do que o açúcar grosso, marrom, e meio pouco adoçado que os próprios portugueses revendiam. Então os holandeses vão ficar com a parte mais lucrativa, comprar açúcar em Portugal, refinar e distribuir. Ah, professor, mas por que os portugueses aceitaram isso? Eles não perceberam que quem ia ganhar mais dinheiro era a Holanda, os holandeses? Claro que os portugueses perceberam isso, meu irmão. Claro. Então por que eles fizeram essa parceria, professor? Porque eles não tinham escolha, velho. Ou faz parceria com a Holanda, ou não tem o dinheiro suficiente para organizar a frota comercial e para organizar o investimento na colonização do Brasil. Entendeu? Oh, professor, mas eles podiam ter feito parceria com a Inglaterra. Não, não poderiam. Não poderiam, primeiro, porque a Inglaterra não tinha a grana que a Holanda tinha nessa época, que os banqueiros holandeses e comerciantes holandeses tinham nessa época. Segundo, que a Inglaterra não estava pronta nem para fazer a sua própria expansão comercial, que dirá apoiar a colonização do Brasil. Terceiro, qual é a diferença, velho? Você acha que se fosse uma parceria com a Inglaterra, com a França, com o Império Marciano, as condições iam ser muito diferentes? Então, beleza. A parceria Portugal e Holanda é essa. A Holanda financia e depois pode refinar e distribuir. A Holanda consegue ficar com a parte mais lucrativa e Portugal também ganha dinheiro pra caramba e todo mundo sai feliz. Os holandeses saem felizes porque ficam com a parte mais lucrativa e os holandeses saem felizes porque... Os holandeses saem felizes porque ficam com a parte mais lucrativa e os portugueses saem felizes porque conseguem colonizar o Brasil e ter uma gigantesca fonte de lucros. Tá bom? Então é isso. Aí como é que vai organizar a produção do Brasil então? Os portugueses vão organizar aqui no Brasil um sistema de produção chamado de plantation. O que significa o sistema de plantation? Significa que nós somos paga-pau dos ingleses, dos Estados Unidos, né? Porque esse nome obviamente está em inglês. É que bem mais tarde, quase um século mais tarde, quando os ingleses vão colonizar a América do Norte para dar origem mais tarde aos Estados Unidos, os ingleses vão copiar o mesmo estilo de desenvolvimento da produção econômica que Portugal usou no Brasil. O que Portugal inventou para explorar o açúcar no Brasil foi meio que modelo para todos os outros países europeus. Quando conseguiram ter colônias, fazerem o mesmo esquema. A Espanha usou o mesmo esquema na sua colonização no norte da América do Sul e nas ilhas do Caribe. A Inglaterra usou o mesmo esquema de colonização nas suas ilhas coloniais no Caribe e no sul dos Estados Unidos. A França usou o mesmo esquema de colonização nas suas ilhas no Caribe e no norte da América do Sul. E a Holanda também usou o mesmo esquema que Portugal nas suas colonizações, principalmente nas ilhas do Caribe, das Antilhas holandesas. Mas, como os Estados Unidos também usaram esse sistema, os historiadores dos Estados Unidos chamaram de sistema The Plantation System.
E como nós pagamos um pau, a gente chama de sistema de plantation. Tem um historiador brasileiro marxista chamado Caio Prado Júnior, que ele falou assim, foda-se que os Estados Unidos estudaram o tema primeiro, nós vamos chamar de sistema de plantações. Então, se você encontrar no vestibular sistema de plantation, como está aqui, ou sistema de plantações, é a mesma coisa, tá bom? O que é o sistema de plantation? É o conjunto de 4 características fundamentais. A primeira característica é tão óbvia que eu nem coloquei aqui. Qual é a primeira característica, turma? Que tudo que for produzido no Brasil não é destinado ao desenvolvimento da economia e da sociedade brasileira. Claro que os fazendeiros e os comerciantes que estiverem no Brasil vão ficar ricos, óbvio, mas não é voltado para isso. A produção do Brasil é voltada para quê? O Brasil é colônia de Portugal, então a produção no Brasil é voltada para quê? Para ser uma economia complementar da metrópole, ou seja, para produzir lucros para a metrópole. Portanto, todo o sistema de plantation é uma produção agrícola de especiarias lucrativas voltadas para exportação. A produção do Brasil não é voltada para abastecer, alimentar e desenvolver a economia brasileira nem a sociedade brasileira. É voltado para abastecer e alimentar o comércio português na Europa. Produção voltada para a exportação. Essa é a primeira característica da plantation. A segunda característica da plantation é que, para garantir a produção máxima, as terras são divididas em latifúndios. O que quer dizer latifúndio? É um termo que vem do latim. Late quer dizer grande, fúndio quer dizer terra. Então, latifúndio significa que as sesmarias, que são as divisões de terra para plantação aqui no Brasil, são enormes fazendas produtoras de cana e fabricadoras de açúcar. Enormes extensões de terra. Por que enormes extensões de terra? Para garantir a produção máxima e o lucro máximo. Por quê? Porque se eu recebo uma terra gigantesca, para eu expulsar os índios dessa terra, porque é isso que o sesmeiro vai fazer. Ele vai contar com a ajuda da administração portuguesa aqui no Brasil, mas quem tem que colonizar é o sesmeiro. O responsável pela colonização é o sesmeiro. Então, o que vai acontecer? Cadê? Ah, está aqui. O que vai acontecer? Como esse cara vai gastar muito para expulsar os índios da terra, vai gastar muito para começar a organizar a terra agrícola, para tirar a cobertura vegetal de cima da terra, tirar a floresta, derrubar a floresta, mas não toda a floresta, porque uma parte vai ser útil para fornecer madeira, mas derrubar a floresta, construir, organizar a fazenda, construir a casa de moradia do sesmeiro, construir o local de moradia dos escravos, desenvolver todo um sistema de fabricação do açúcar através da construção de uma fábrica de açúcar, que é chamada de engenho. Tudo isso leva tempo, tudo isso exige recursos, tudo isso custa dinheiro. Então, como o cara vai ter que fazer isso numa terra gigantesca, ele vai ter que gastar muito. Como ele vai ter que gastar muito, a única solução para ele não ir à falência qual é? Ele produzir em larga escala. Produzir em larga escala quer dizer o quê? Produzir muito açúcar para conseguir recuperar o gasto e o prejuízo inicial. Então, isso permite que Portugal tenha certeza de que vai dar certo. De que o Brasil vai ser o quê? Uma colônia de exploração produtora de açúcar em grandes quantidades para fazer valer a pena. Além disso, se Portugal dividisse as terras do Brasil em pequenos pedaços de terra, que a gente chama de minifúndios, o que poderia acontecer? Poderia acontecer dessas pessoas que viessem para colonizar o Brasil, e com certeza aconteceria isso, eles não iam ter muita força, nem muita grana, nem emprestando dinheiro da Holanda, porque a Holanda só vai emprestar um monte de dinheiro para quem tiver um monte de terra, para ter garantia, né? Claro. Então as pessoas iam vir com pouco dinheiro para colonizar pequenas terras, eles iam plantar para subsistência. E se o Brasil fosse uma colônia portuguesa que desenvolvesse uma produção voltada para subsistência, para atender os interesses e abastecer as necessidades da própria sociedade que estaria se formando aqui no Brasil, como é que isso ia dar lucro para Portugal? Então Portugal tinha que ter certeza que ia ser grandes produções de açúcar para dar muito lucro, tanto para os comerciantes quanto para o governo português cobrando imposto. Por isso, latifúndio, produção em larga escala. A segunda característica da plantation é a
cultura. O que quer dizer monocultura? Mono é quando um só, tem a ver com um fator. Nesse caso não é monopólio. Monopólio é quando um só domina alguma coisa. Aqui é monocultura. Cultura tem a ver com produção, o que o ser humano produz, o que o ser humano cria. Então, monocultura significa a produção de um único tipo de produto. A concentração da produção no Brasil num único tipo de produto. Então, onde fosse possível, pelo clima e pelo solo, produzir cana e fabricar açúcar, o que teria que acontecer? Teria que produzir cana e fabricar açúcar. Então, quem recebesse terra no Brasil, na região da zona da mata nordestina, que é o lugar onde a terra é de massapê, que é a terra melhor para produzir açúcar, e o clima é um clima úmido, um clima ótimo para produzir cana, então vai ter que produzir cana, vai ter que fabricar açúcar, não tem escolha. Os sesmeiros não tinham escolha. Eles tinham que adotar esse sistema de monocultura, que é a segunda característica da plantation. Claro que não ia plantar só cana na terra. Ia plantar também, por exemplo, mandioca para alimentar os escravos. Claro. Mas a maior parte da terra agriculturável da sesmaria, do latifúndio, seria dedicada a produzir cana. Então ia ter 3 tipos de terra nesses latifúndios aqui. Uma terra voltada para a produção monocultora da cana, de açúcar. Uma parte bem menor da terra voltada para a produção de alimentos, para alimentar tanto o senhor da terra, quanto os homens livres que trabalhassem na fazenda, como principalmente os escravos, que era quem realmente ia trabalhar na roça. Então tinha que ter uma produção de subsistência. Ia ter um pedacinho da terra também voltada para a construção da fábrica, para as moradias dos escravos e tal. E um outro pedaço da terra ia ser mantido como floresta. Ia ser mantido como floresta para quê? Para obter madeira para as construções, madeira para fazer o forno que ia ferver o caldo de cana para conseguir fazer o açúcar, então tinha que ter um forno funcionando o tempo inteiro e a madeira vai ser fundamental para isso, já que eles não vão conseguir desenvolver tão rapidamente uma técnica de obter carvão mineral aqui no Brasil. Vão ter que usar carvão vegetal, que é madeira. Madeira, enfim, para construir as carroças, para transportar esse açúcar depois, para transportar a cana da roça até a fábrica do engenho de açúcar, para transportar o açúcar pronto do engenho até o litoral, para vender para os comerciantes portugueses exportarem para Portugal, tem que ter madeira. Tem que ter madeira também para construir os caixotes, onde o açúcar ia ser depositado para ser transportado, enfim. Então, uma parte das terras ia ser preservação vegetal, preservação florestal, para ter acesso à madeira. Mas a maior parte da terra era produção de açúcar, tá bom? Produção de cana, aliás, né? Aí, monocultura. Qual é, além de garantir a produção máxima possível de açúcar, a monocultura tem uma outra utilidade para o sistema colonial português no Brasil. Qual é essa outra utilidade? É que com a monocultura vai faltar muitos produtos muito importantes para o funcionamento da economia brasileira. Vai faltar ferramenta, vai faltar produção de equipamentos, vai faltar tudo quanto é tipo de produto manufaturado, né, fabricado manualmente ou fabricado industrialmente. Ainda não tinha indústria como nós conhecemos, com máquina mecânica, indústria moderna ainda não tinha. A produção era manual ou com máquinas manuais. Mas nada disso era produzido aqui. Por quê? Porque a nossa economia era direcionada para produção de cana e fabricação de açúcar. Então vai ter que importar tudo o que não é produzido aqui. E de onde vão vir esses produtos, essas mercadorias, móveis, objetos de uso doméstico, roupas, tudo? Vai vir de onde? Vai vir de Portugal. Vai vir de Portugal. Claro que Portugal também não era um país que tinha uma produção manufatureira, uma produção industrial, manual muito forte. Então olha só que loucura que era o negócio. Os comerciantes portugueses compravam manufaturas da Inglaterra e outros países europeus, mas principalmente da Inglaterra e da Holanda, vendiam essas manufaturas aqui no Brasil. Compravam açúcar brasileiro, revendiam em Portugal. Outros comerciantes portugueses compravam em Portugal e revendiam para o resto da Europa. Ou vendiam para os holandeses, que refinavam e distribuíam também. Então o fato de ser monocultura gera lucro duplo no comércio com o Brasil.
gera lucro primeiro pelo comércio do açúcar que vai ser fabricado aqui, mas gera lucro também pelo fornecimento por parte de Portugal de tudo quanto é produto que era necessário, mas não era produzido aqui. Tudo quanto era produto que faltava aqui. Então isso vai gerar um lucro duplo. Os navios portugueses vinham para o Brasil carregados de produtos europeus e voltavam para Portugal carregados de açúcar brasileiro. Então é um lucro na ida e lucro na volta. Beleza? Então a monocultura é muito importante por conta disso. A quarta característica do sistema de plantation vai ser o uso da mão de obra escravizada. Por que a mão de obra vai ser escrava e não livre? Então presta atenção no que eu vou explicar. Por que a mão de obra é escrava e não livre? Porque a mão de obra livre não seria muito vantajosa. Como o Brasil tinha muita terra não colonizada, lembra? A colonização é só litorânea. Seria muito fácil para os trabalhadores livres virem para o Brasil e não quererem trabalhar nas fazendas de açúcar. Porque o trabalho lá era muito pesado, muito difícil. E para dar algum lucro, o senhor de engenho, né, o fabricante de açúcar, ele é apelidado de senhor de engenho, dono de fábrica de açúcar, o senhor de engenho ia ter que pagar um salário muito bosta para esses trabalhadores, muito, muito baixo. Então, será que valeria a pena sair de Portugal, vir para o Brasil, para trabalhar por um salário bosta, num trabalho terrivelmente sofrido? Não, nem fudendo. Então, muito provavelmente, se Portugal obrigasse vir só gente livre para trabalhar nas fazendas do Brasil, o que ia acontecer? Essa galera não ia para as fazendas, ia um pouco mais para o interior, ia preparar a terra e viver plantando sua própria terrinha ali para subsistência. Então, Portugal não podia correr esse risco. Além disso, óbvio, né, gente? A terra no Brasil é tão grande, é tanta terra, num espaço tão grande, que se viessem todos os portugueses que existiam lá em Portugal, não ia ser suficiente para abastecer a quantidade necessária de trabalhadores aqui. Então, a produção tem que ser escrava, porque o escravo é um trabalhador mais barato e mais produtivo. Mais barato porque ele não recebe salário, mais produtivo porque ele vai trabalhar. Tudo bem, ele não tem estímulo para trabalhar, né? Porque ele está trabalhando ali forçado. Mas ele trabalha para não morrer. Ele trabalha para não sofrer castigo físico. Porque a violência da escravidão é um negócio brutal e terrível. Então, esse trabalho escravo era produtivo, era barato, era caro para comprar, mas depois não pagava mais salário, só tinha que alimentar o escravo e dar uma troca de roupa nova por ano para ele não andar pelado. E beleza, já era. Agora, por que eles não usaram o escravo indígena? Aí é que está. Usaram o escravo indígena. Durante quase um século, ou mais até, o escravo indígena conviveu com o escravo negro de origem africana. E, na verdade, o escravo indígena foi o primeiro tipo de escravo que foi usado na colonização do Brasil. Porque tinha muito. Então, o que os portugueses faziam? Como eu falei na outra aula, eles faziam parceria com os povos indígenas do litoral para conseguir chegar no Brasil. Aí, a partir dessa parceria, eles ajudavam esses povos a fazer guerra contra outros povos que eram seus inimigos, e os portugueses iam escravizando esses indígenas com quem eles faziam guerra. E vendiam para os fazendeiros produzirem açúcar. Só que os índios, apesar de trabalhar como escravo, eles não é que... Por muito tempo se disse uma coisa que é puro preconceito, né? Que os índios não deram certo porque eles eram preguiçosos, eles não queriam saber de trabalhar nas terras. Mentira. Porra, isso é racismo. Os índios não deram certo, entre aspas, porque a cultura indígena era diferente da cultura portuguesa. Então, primeiro, na cultura indígena, o trabalho agrícola era coisa de mulher. Então, os homens não sabiam, não tinham experiência, não tinham habilidade, e eles eram se sentiam meio que humilhados trabalhando na agricultura. Claro, apanhando pra caralho, eles trabalhavam. Sofrendo os castigos físicos típicos da escravidão, eles produziam. Mas eles não eram agricultores. Então, eles não tinham tanta produtividade assim. O segundo problema é que os índios conhecem o território de onde eles vivem, né, cara? Mesmo que eles estivessem trabalhando em fazendas fora do lugar onde era originalmente sua aldeia, onde eles tomaram pau na guerra e foram escravizados, ainda assim esses indígenas conheciam a natureza brasileira, a geografia do território, as condições climáticas, as condições de fauna e flora, porque isso aqui era a casa deles.
Então a facilidade para os indígenas conseguirem escapar da escravidão, conseguirem se virar no meio do mato, escaparem e nunca mais voltarem para as fazendas era muito grande. Então esse escravo indígena acabou não sendo tão vantajoso. Por isso que os portugueses vão começar a usar muito cedo no Brasil a escravidão negra. Por quê? Por 3 motivos principais. Motivo principal número 1, Portugal já tinha feitorias, feitorias são pontos de comércio no litoral, que não geram colonização, só geram um controle do litoral para controlar o comércio. Então, Portugal já tinha feitorias lá no litoral da África. Portugal já tinha parceria comercial com povos africanos. Então, os portugueses já vendiam produtos portugueses para esses povos africanos, já compravam especiarias africanas, como pimenta malagueta, ouro, diamante, marfim e também escravos. Portugal já comprava escravos negros, em pequena quantidade, mas já comprava escravos negros na África, já tinha os contatos, já tinha as parcerias com os povos africanos que faziam guerra contra povos africanos do litoral, que faziam guerra contra povos africanos do interior, e escravizavam esses povos. A escravidão não é uma exclusividade europeia, a escravidão é uma característica que existiu em praticamente todas as culturas humanas. Condenar a escravidão como uma prática desumana é coisa recente, é coisa de 200 anos para cá só. Antigamente a escravidão era uma coisa que ninguém via, raramente as pessoas viam problema em possuir um escravo. Porque aquela ideia é, se você perdeu a guerra, você foi escravizado. E eu comprei você porque você pertencia a outra pessoa, então você não é uma pessoa de verdade. Você, por ser escravo, você é um objeto e eu vou te usar para o que eu quiser. Então na Roma Antiga, por exemplo, tinha escravos que eram tutores e professores, tinha escravos que eram agricultores. Na Europa dessa época já não se usava mais escravo na produção agrícola, usava servo, feudal. E nas cidades usava trabalho livre, nas oficinas e nas lojas, mas usava escravo nas casas como escravo doméstico. Então a escravidão é uma coisa muito antiga, triste, mas antiga na história da humanidade. E os povos africanos também praticavam a escravidão, uma escravidão bem diferente da escravidão europeia, porque na África não era uma escravidão mercantilista, mas era uma escravidão doméstica, em que o escravo era inserido na família do seu dono. Como as sociedades africanas quase todas eram muito patriarcais e machistas, era considerado que o homem era como se fosse dono da família inteira. Então, se ele é dono da mulher, dono dos filhos, ele também é dono dos escravos. Então, fica como se fosse um degrauzinho de propriedades do patriarca, na África, na escravidão africana. A esposa, os filhos, os escravos e os animais. Entendeu? Só que aí os portugueses vão transformar essa escravidão africana, que era uma escravidão em que o escravo fazia parte da família, entre aspas, em uma escravidão comercial simplesmente, comprando esses escravos para trazer para o Brasil. Então eles já tinham contato e redes de tráfico. Tráfico é comércio. Não quer dizer comércio ilegal, não. Tráfico é qualquer comércio. É que depois de um tempo começaram a usar o termo para coisas que eram consideradas comércio ruim ou comércio ilegal. Mas originalmente a palavra tráfico significa simplesmente comércio. Então os portugueses já tinham contato para fazer tráfico negreiro. Esse é um primeiro elemento. O segundo elemento é que o escravo negro ele era mais adaptado não à escravidão. Nenhum ser humano se adapta à escravidão. Você aceita a escravidão para não morrer. Mas o negro já era mais adaptado ao trabalho agrícola, porque as sociedades africanas eram sociedades já há mais de 3.000 anos, sociedades agrícolas na época que os portugueses estão colonizando o Brasil. Então os negros já mais adaptados ao trabalho agrícola não tinham que passar por aquela fase de adaptação, não tinham tanta resistência a esse trabalho agrícola disciplinado e organizado que era necessário para a produção de açúcar no Brasil. E o terceiro elemento é que a escravidão gerou um comércio muito lucrativo, que eu não vou comentar agora, chama comércio triangular. Aliás, eu vou comentar agora sim, quer ver? Deixa eu usar aqui o slide para ver se eu consigo desenhar para vocês com a minha habilidade manual como um exímio desenhista. Comércio triangular, então quer dizer que vai ter um triângulo de comércio. Imagina que aqui nós temos um vértice do triângulo, que é Portugal. Ó, que gênio do desenho. Parece uma criança com mal de Parkinson, né? Aqui, nós vamos ter um outro vértice desse comércio, que vai ser as feitorias portuguesas
na África. E aqui, o outro vértice desse comércio vai ser o nosso querido amigo Brasil. Tá bom? Então, como é que seria esse comércio triangular? A escravidão, moçadinha, ia tornar o comércio português 3 vezes mais lucrativo do que era. Porque olha só, originalmente, qual que era o comércio que tinha? Portugal vendia seus produtos no Brasil. Então, vamos colocar aqui manufaturas. Beleza? Manufaturas. Vendia no Brasil. Vendia também produtos nas feitorias africanas. Portugal vendia seus produtos. Então, o que está em azul são as manufaturas e produtos portugueses. Beleza? Produtos portugueses. Portugal vendia. O que mais Portugal fazia? Portugal fazia também a compra do açúcar brasileiro. Então, olha só, vamos desenhar em que cor isso aqui para ficar bonito? Verde. Um verde bem legal. Então, também tinha esse lado do comércio triangular, que era produtos coloniais. Beleza? E a África também fornecia produtos para Portugal. Também tinha um comércio entre Portugal e África, que era um comércio que eu vou colocar em roxo aqui, ó, de especiarias africanas. Beleza? Beleza. Agora, não fechou o triângulo, né? Nós temos os 3 vértices, mas não temos 3 lados. O que vai acontecer é que vai começar a ter um produto entre a África, um comércio entre a África e o Brasil também. Olha lá. Fechando aqui, ó. O que vai vir da África para o Brasil? Opa, escrevi errado. Não é isso que eu escrevi. O que vai vir da África para o Brasil é escravos. Escravos. E o que vai do Brasil para a África? Porque muitos comerciantes não vão ter que ir para Portugal para ficar fazendo comércio. Vão do Brasil direto para a África. E vão transportar o que direto para a África vindo do Brasil? Vão transportar, por exemplo, fumo, que vai ser produzido em alguns lugares. Fumo. Vão transportar cachaça. Delícia, né? Que é também um subproduto da cana. Cachaça. Aí eles vendem essa cachaça, esse fumo na África, esvaziam os navios saindo do Brasil, indo para a África, e aí enchem de escravos na África. Olha que beleza de comércio triangular lucrativo. Então nós temos aqui 3 vértices do nosso comércio triangular. Olha só, um comércio entre Brasil e Portugal, um comércio entre Brasil e África, um comércio entre Portugal e África. Tinha comerciante que fazia assim, ó, saía de Portugal com produtos portugueses, vinha para a África, vendia os produtos portugueses na África, enchia o navio de escravo na África, aí transportava os escravos da África para o Brasil, vendia os escravos no Brasil, comprava açúcar, transportava açúcar do Brasil para Portugal, vendia o açúcar e recomeçava o ciclo, fazendo literalmente um triângulo. Tinha comerciante português que só fazia isso aqui. Portugal, Brasil, Brasil, Portugal. Portugal, Brasil, Brasil, Portugal. Tinha comerciante português que só fazia isso aqui. Portugal, África, África, Portugal. Portugal, África, África, Portugal. E tinha comerciante que era proibido, porque as colônias só podem fazer comércio com sua metrópole. Mas tinha comerciante que furava a vigilância e fazia comércio do Brasil direto com a África
e da África direto com o Brasil. Brasil, África, África, Brasil. Brasil, África, África, Brasil. Criando um verdadeiro comércio triangular, altamente lucrativo, altamente vantajoso, o que torna a escravidão negra muito mais vantajosa que a escravidão indígena. É por isso que lá no século XVII, a partir da metade do século XVII, a gente praticamente já não encontra mais escravo indígena nessas regiões mais ricas da colonização portuguesa no Brasil. Só escravo negro. Tá bom? A escravidão negra vai predominar. Então, conclusão dessa primeira parte. O sistema de plantation é um sistema que Portugal impôs na colonização do Brasil para organizar a economia do Brasil, organizar a produção e o comércio. E é um sistema que está interessado no lucro da metrópole e no lucro dos fazendeiros aqui do Brasil. Não está interessado em bem-estar e desenvolvimento interno do Brasil para melhorar a vida de quem morava aqui. Foda-se o escravo, foda-se as pessoas brancas, livres, que não tinham terra. O importante é gerar lucro para Portugal, para os comerciantes portugueses e para os grandes fazendeiros. Beleza, gente? Essa é, então, a primeira parte sobre economia, organização econômica da colonização portuguesa no Brasil. Eu vou fechar esse vídeo e a gente volta rapidão para falar em sociedade.